Boa tarde, eu sou a repórter Gabriele de Faria. No Espaço Livre de hoje, os nossos entrevistados são a Luciana Alves, diretora do Abrigo São Vicente de Paulo, e a enfermeira responsável técnica Selma Pinheiro Machado. Sejam bem-vindos, obrigada pela presença. Boa tarde, obrigada pelo convite, Gabriele, é um prazer estar aqui, com você, para falar um pouquinho do abrigo. Quando a gente entrou lá, através da intervenção judicial, que se deu há mais ou menos quase 3 anos que a gente está lá. A gente encontrou muitos desafios, tanto na parte burocrática de documentação, a parte de manutenção do prédio, que é um prédio muito antigo e não tinha manutenção há muito tempo, e principalmente o mais difícil, que era o cuidado com os idosos, da saúde deles, que a gente encontrou muita dificuldade nessa parte. Então, até que a gente conseguiu reestruturar essa equipe, formar uma equipe multidisciplinar, conseguir quitar dívidas e reestruturar o nosso abrigo, foi uma luta, mas a gente está conseguindo. Boa tarde, muito obrigada pelo espaço e para a gente poder colocar aqui um pouco do que a gente está fazendo. Então, como a Luciana colocou, um dos maiores desafios em relação ao cuidado foi realmente a gente planejar, saber o que cada indivíduo, cada idoso tinha ali dentro como comorbidade, os que eram idosos que tinham doenças crônicas, os que não tinham, os idosos que eram mais demenciados, porque isso faz parte do processo do envelhecimento. Então, é preciso que a gente que faz parte hoje da equipe multidisciplinar tenha conhecimento de geriatria e gerontologia, saiba lidar, não é uma especificidade fácil de lidar. Então hoje a gente tem uma questão do envelhecimento populacional que é muito sério. Sim. Então a gente precisa saber lidar com eles. Então quando a gente chegou, a gente não tinha um histórico de cada um, um histórico de saúde que a gente pudesse fazer um acompanhamento. Então, ao longo desses 3 anos, a gente foi descobrindo realmente, fazendo exames, entendendo o que cada um tinha, sintomas, sinais, e ainda estamos nesse caminho, mas a gente já conseguiu resolver muita coisa, a gente já conseguiu estabilizar muito problema que a gente tinha, em relação à doença. Então, hoje a gente tem uma equipe de enfermagem, eu como responsável técnica, eu tenho as enfermeiras assistenciais, que são 2 enfermeiras durante o dia, tenho auxiliares de enfermagens que trabalham à noite e a equipe de cuidadores, Então, são 5 cuidadores em cada turno durante dia sim, dia não, e 3 cuidadores à noite com a enfermeira, Então, ainda é muito difícil para a gente, porque nós temos 63 idosos, desses idosos, 80%, 85% cadeirante, acamado. Então essa é a nossa grande dificuldade, porque eles são totalmente dependentes para as atividades básicas de vida diária, que é isso que a gente tenta resgatar, reabilitando com fisioterapia, reabilitando com a nutrição, e aí até com o serviço de psicologia que a gente tem agora. Então esse é o nosso desafio, com uma equipe multidisciplinar que é gerenciada pelo Dr. Carlos Azeredo, que é um parceiro super importante lá, ele faz um trabalho voluntário e nos orienta. Eu e ele, a gente faz um planejamento. Hoje, para o idoso entrar dentro do asilo, existe um protocolo de admissão. Então, o que a gente pede para as pessoas quando vão buscar a vaga no asilo? Primeiramente, que busque assistência social, para que seja feita uma visita a essa família, para que a gente veja quais são as necessidades desse idoso, porque a nossa prioridade lá é admitir o idoso que não tem vínculo familiar, que não tem rede de apoio, ele é o prioritário lá dentro, Nós somos, primeiramente, uma instituição filantrópica, então esse é o nosso foco. Sim. E a partir disso, com esse protocolo de admissão preenchido, que aí é um médico que acompanha esse idoso, o médico da estratégia de saúde da família, o enfermeiro, ele passa esses dados. Então a gente precisa saber se esse idoso que está vindo de fora para dentro do abrigo, se ele tem problemas de saúde crônicos, degenerativos, carteirinha de vacinação em dia, porque ele vem de fora e nós estamos dentro de um lar de idoso. Então eu não posso colocar os que estão lá dentro em risco, eu preciso saber o que esse idoso tem até para dar
continuidade, né, no trabalho. Vocês assumiram em um momento muito delicado que foi a pandemia, principalmente para esse grupo de idosos, né? É uma faixa etária que sofreu muito com essa pandemia. Como é que foi assumir nesse momento e quais são os protocolos que vocês seguem até hoje para esse cuidado de proteger essa faixa etária? Então, o que a gente tem feito hoje é isso, né? A gente pede para que antes que ele seja admitido, esse protocolo seja respeitado. A partir disso, se esse idoso está com todas as vacinas em dia, né? E quando ele entra, o que a gente faz? Por exemplo, se é um idoso que precisa de uma vaga de enfermaria, a gente primeiramente faz exames laboratoriais, vê se ele tem alguma coisa que pode ser, digamos, que os outros possam passar por algum tipo de contágio, alguma coisa assim. Normalmente a gente não tem tido problema, mas durante a pandemia a gente conseguiu estabilizar isso, a gente não tem salas de isolamento. A nossa área física ainda é muito difícil para lidar com esse tipo de coisa, então a gente teve que improvisar. E mesmo assim a gente conseguiu dar conta. Nós não perdemos nenhum idoso com Covid. Uhum. Graças a Deus a gente não perdeu. A gente teve casos de Covid aqui. A gente conseguiu fazer alguns isolamentos lá, com dificuldade e tudo. A gente isolou, mas a gente não perdeu nenhum idoso. Graças a Deus foi tudo sob controle. E um desafio também nosso lá porque assim, eu acho que a sociedade inteira sabe de Ouro Fino que, infelizmente, o asilo de Ouro Fino era considerado, é difícil eu falar isso, assim, pode chocar, mas um depósito de idosos. Os idosos eram colocados lá e, assim, simplesmente esquecidos. A gente não tinha uma equipe multidisciplinar, o dinheiro, né, era mais difícil, não tinha documentação para a gente conseguir convênios, né? Hoje a gente tem o convênio com a Prefeitura de Ouro Fino, convênio com a Prefeitura de Inconfidentes, a gente tem um apoio incondicional do Ministério Público, né, que assim nos ajuda muito. A população de Ouro Fino e de Inconfidentes, ela é muito parceira, ela nos ajuda com eventos, né, os comércios da cidade, quando a gente vai fazer eventos, eles estão com a gente, nos ajudando, eles participam das festas quando a gente faz, então assim, eles têm um carinho muito grande com o abrigo. Então eu vejo que eles perceberam, a gente está conseguindo, porque a gente sentiu até a dificuldade em doações quando a gente entrou. A gente não estava mais conseguindo doações. E a gente agora está percebendo que as doações melhoraram muito. Hoje nós temos uma doações que chama Damas do Bem. Foram criadas, assim, a NEL, que é uma parceira nossa e faz parte da diretoria, com a ajuda dela, a gente foi criando mulheres que fazem doações mensais para a gente. Então, assim, varia o valor, mas, assim, são mensais. Esse dinheiro entra na nossa conta, que nos ajuda muito. E nós temos 2 voluntárias no bazar, que são uma gracinha, Carminha Medal e a Maria Geralda. Elas cuidam daquele bazar com muito amor. Então, assim, a nossa renda do bazar aumentou muito. Então, a gente conseguiu resgatar a credibilidade do nosso abrigo. Isso é muito importante. A gente está tentando mostrar através das redes sociais, a gente criou um Instagram, então até convido a todos para seguir a gente no Instagram, o Abrigo São Vicente, para acompanhar os nossos trabalhos lá. Não é tudo que a gente consegue postar, porque é muita coisa, mas lá vocês podem ter ideia do que está acontecendo, e também convido a todos a irem lá visitar. A gente tem uma sala de fisioterapia maravilhosa, que tá linda, que eu desafio, assim, eu acho que não tem uma sala linda dessa em nenhum abrigo da região. A sala de psicologia ficou linda, a cozinha maravilhosa. A gente faz também, não faz toda semana, porque não dá tempo, porque quem faz são as próprias cozinheiras do abrigo. Então, às vezes, é muito corrido, mas assim que sobra um tempo, a gente faz pães, roscas, bolos, os que são servidos para os idosos, porque hoje a alimentação é quase toda preparada na cozinha do abrigo. Não é muita pouca coisa que é comprada.
Então a gente faz para vender, então é uma renda a mais também. Sim. Então assim, a gente está muito feliz e tudo também está no portal da transparência. Nós criamos o portal da transparência para ver onde a gente coloca o dinheiro, onde as doações que chegam são colocadas também nesse portal da transparência para a pessoa saber, mas eu doei uma cadeira, será que tá lá? Vocês vão ver a sua doação no portal da transparência, né? Então qualquer dúvida tá no portal da transparência. Para as pessoas que desejam fazer doações, que tipos de doações podem ser feitas e como fazer? Bom, a gente precisa muito, né, assim, uma grande demanda lá é fralda geriátrica e é um custo muito alto para nós. Cerca de 128 fraldas diárias. A gente precisa muito de fralda geriátrica, kit de higiene, hidratante, sabonete, shampoo, então, porque isso é usado diariamente, né, então assim, o que a população puder fazer para nos ajudar nesse sentido, ajuda muito na nossa economia. Gabriela, eu queria falar mais uma coisinha também que é muito importante para a população, né? Que tem muitas pessoas têm dúvida. Uhum. Eles falam assim, mas os idosos que estão lá são aposentados, deixam o dinheiro lá. Eles são aposentados, sim. Mas a maioria, a aposentadoria que chegam lá, eles têm dívidas já são a aposentadoria comprometida, tem idoso lá que recebe R$500 por mês, e os que recebem o salário, 30% fica numa continha deles, que hoje a gente até usa, às vezes, para o cuidado deles, médico particular, que a gente não consegue na rede do SUS, né? Mas assim, fica na conta deles para ser usado com eles mesmos. Um remédio que não consiga encontrar no SUS, né? Então, a gente não consegue pagar a folha de pagamento com o dinheiro deles, né? Que hoje a gente tem 38 funcionários na folha de pagamento e 4 cedidos pela prefeitura. É bastante. Ele fala assim, mas é tanto funcionário? Não, é porque lá é plantão. Então lá eles não podem ficar sozinhos de maneira alguma. Sim, claro. Né? Então é por isso desse número de funcionários. Mas assim, quem quiser fazer a doação, é muito bem-vinda, nos ajuda muito mesmo. Pode fazer por Pix, roupa, porque assim, roupa quando chega, o que a gente faz? Uma triagem. O que não dá para os idosos, a gente coloca no bazar. Então, tudo é revertido em dinheiro. O nosso bazar está lotado, graças a Deus, e ele está vendendo muito. Vocês comentaram o número de idosos é 65, isso? 63. 63 idosos. É uma capacidade que o asilo ele consegue gerenciar? Cabem mais pessoas? Vocês conseguem receber mais pessoas caso necessário? Como que está essa situação? Atualmente, como eu te falei, nós temos muitos idosos dependentes, né? Então, a nossa enfermaria, ela está no limite. Nós tivemos até que colocar 2 camas, né? Porque chegaram 2 idosas que inicialmente, porque como é que é feito? Nós temos vagas de apartamento lá embaixo. Esses apartamentos, eles são indicados para os idosos que são mais independentes, idosos que ainda não estão demenciados, que eles conseguem andar, chegar até o refeitório para fazer a alimentação deles, eles conseguem tomar o banho sozinho, né? Não estão com tanta dificuldade cognitiva que a gente fala. Só que as enfermarias, elas estão lotadas, nós não temos mais capacidade para idoso dependente. Então, hoje o asilo não consegue mais, né? A gente até pede ajuda, já conversou com a prefeitura para a gente encontrar uma maneira, né, de aumentar a estrutura física do asilo, porque atualmente, todos os dias, a gente tem solicitação de vaga. E a solicitação de vaga, normalmente, a maioria deles é para idoso dependente. Idoso que está acamado em casa, que a família não consegue cuidar. Então, assim, nós não temos mais capacidade para isso. Como eu te falei, são 63 idosos, dependentes, cadeirantes e que precisam de cuidados integrais 24 horas para comer, para tomar banho, para trocar. E eu tenho 5 cuidadores durante um dia, né, um turno, e outros 5 no outro turno. E durante a noite, 3.
Então fica muito difícil pra gente, né? Lá nos apartamentos eles são mais independentes, mas o cuidador tem que descer, ver como é que eles estão, oferecer a medicação, medir pressão, temperatura, né? E ficar de olho também, porque afinal de contas também pode ter algum problema, né? De levantar, queda, então a gente tem que estar de olho em todo o abrigo. Então são 24 horas, né, ininterruptas de cuidado. Então a gente precisa ter essa atenção. Os meus cuidadores passam o tempo todo. Tem aqueles que estão mais demenciados que às vezes querem saem um pouco, sabe, de perto do quarto, vai lá para fora, então tem que estar o tempo todo de olho, porque o idoso ele tem um risco de queda. Sim. Então a gente fica o tempo todo de olho nisso. E eu fico muito feliz porque, assim, a gente quase não tem isso, assim. Esse ano, por exemplo, a gente não teve um idoso que caiu, que quebrou alguma coisa. Já aconteceu, mas foi 1 ou 2. Porque a gente exige, né, essa atenção o tempo todo. Esse é um problema muito sério, sabe, Gabriele? Que eu acho que todas as autoridades vão ter que acabar se juntando. É uma coisa que preocupa. Eu acho que vão ter que ter mais políticas públicas voltadas para esse problema, porque assim, a população está envelhecendo, a família não é que ela não quer cuidar, ela não consegue, ela precisa trabalhar, os filhos precisam trabalhar e eles não conseguem cuidar dos idosos também. E às vezes até eles não sabem cuidar e não têm condições financeiras para pagar, porque fica caro. Cuidar de um idoso, nós temos planilhas hoje é tudo no sistema, é tudo sistematizado lá, a gente colocou, hoje se tira um sabão, tá no estoque, tudo, e a gente tem planilhas lá, um idoso para nós, ele fica mais de R$3.000, cada idoso, assim, né? Então, para a família, a maioria não tem condições, nós temos que pensar, todo mundo, o poder público, ele tem que pensar em soluções para a gente resolver esses problemas. E para as pessoas que têm interesse em ajudar, existe alguma forma de voluntariado? Sim, pode ser feito, né? A gente abraça essa causa também, né? Mas a gente precisa, primeiramente, que a pessoa pode me procurar ou procurar a Luciana. Sim. E a partir disso demonstrar, né, o que ela pode ser feito. E a gente estabelece um dia para ir lá, os horários, tudo bonitinho, para que para que seja feito. Não tem problema nenhum. Já houve, sim, pessoas que foram lá e ajudaram a dar banho, a alimentar, né? Isso ajuda bastante também. Eu acho importante ter voluntariado assim, até brinquei com o Cláudio agora, falei, que dia que você vai lá tocar para eles? Porque eles gostam de música, então isso é muito importante, ir lá alguém cantar, tocar para eles ficam muito felizes. Domingo agora teve uma Aninha, né, até agradeço ela, foi uma delícia, foi lá fazer sanduíche para eles, porque de vez em quando eles podem sair do regime, sim, né, fazer um sanduíche com batata frita, eles amaram, então essas coisas é muito importante, ter voluntários para proporcionar socialização. Exato, sim, entretenimento, algo que saia da rotina deles, né, que traga alguma coisa diferente para eles. Lazer, né, é o que eles precisam. Lá, gente, a gente tem que ver que eles têm que ter vida, eles têm que ser felizes. Eles estão lá, mas eles têm que ser felizes. É a nossa maior meta. É uma casa, né, um lar, precisa ser visto como um lar, né? E ele é aberto para visitação qualquer horário? Sábados e domingos, tá? Da 1 da tarde às 4 da tarde. Justamente por conta desse critério ser um grupo de risco e ainda a gente ter essa questão do Covid, né? Que ainda, infelizmente, ainda norteia a nossa sociedade, não tem como... Então a gente tem esse cuidado. Isso foi até uma orientação da Vigilância de Pouso Alegre, que me mandou uma carta e pediu para que a gente mantesse esse cuidado. Mas nada impede, né, Selma? Não. Porque assim, são tão poucos que recebem visita. Se alguém quiser ir durante a semana conversar comigo e com a Selma, a gente é super flexível, não tem problema tá? nenhum. Porque assim, é o que a gente fala, a gente quer ver eles felizes.
Falando um pouquinho sobre esse lazer, nós estamos no fim do ano, vai ter eventos para esses idosos, Natal, Ano Novo, como que vai ser? Sim, desde o primeiro ano que eu tô lá, eu faço questão de fazer um almoço. Ceia a gente não consegue porque eles têm rotina, eles não podem comer antes de dormir, umas coisas eles, né? Mas a gente faz um almoço especial para eles. Inclusive, desde o primeiro ano, eu comprei tacinha para eles. Verdade. Eles têm a gente faz aquela mesa linda de Natal, com taça, com champanhe, né? Com leitoa. Graças a Deus, desde o primeiro ano que a gente tá lá, a gente faz almoço especial com sobremesas, com frutas, tudo. Depois, no dia do Natal, tem almoço especial também. Daí tem entrega de presentes. A gente tem muitos eventos especiais para eles no final de ano. Aí cada funcionário apadrinha um idoso e a gente dá um presentinho para eles. Mas dia 16 agora também, vai o pessoal do Amigos Solidários, acho que é de Crisólia, eles pediram para fazer um café da tarde especial e também vão levar presente para todos. Então eles ganham muitos presentes, eles ficam todos felizes, é muito bom. Bom, o nosso tempo está chegando no fim. Eu queria deixar esse momento para vocês fazerem suas considerações finais e passar também as informações para quem quiser fazer uma doação, o número da conta. Bom, eu gostaria de agradecer, né, à sociedade por ter nos dado, né, esse voto de confiança. Isso fica muito claro nas doações que têm sido feitas diariamente. Em relação à medicação, fralda, tudo isso que tem chego lá, a gente agradece imensamente, a gente precisa da sociedade, a gente precisa da parceria de vocês. O asilo está aberto para visitação, como a gente falou, sábados e domingos da 1 às 4, mas a flexibilidade existe durante a semana. Se quiser ir lá, conversar, tocar violão, cantar, dançar, nós estamos abertos. E muito obrigada por esse espaço. Eu também, eu estou muito feliz, muito grata mesmo. É a melhor coisa que me aconteceu. Eu amo estar lá porque, como todo mundo sabe, eu sou funcionária da prefeitura, faz quase 30 anos, e eu estou cedida. Foi um desafio muito grande. Eu achei que a gente não ia conseguir, mas a gente conseguiu. Temos muitas coisas para fazer lá ainda, muitas. Mas chegar onde a gente chegou, a gente achou que era impossível, mas não foi. Então, assim, a gente só conseguiu por causa da ajuda de todos mesmo. Agradeço muito. E quem quiser fazer a doação, a gente tem o Pix, que é abrigo.off@hotmail.com, né? Pode fazer pelo Pix. E qualquer dúvida, entre em contato 3441-1490. E a gente está à disposição para qualquer dúvida que vocês tiverem, o que vocês precisarem, pode estar falando comigo, com a Selma, tem a Tati, a Angélica, a gente tem uma equipe muito boa lá, que assim, eu posso falar para vocês de verdade, que todos que estão lá, eles amam o que fazem, porque agora a gente escolheu assim, não, porque para trabalhar num abrigo tem que gostar, tem que ter amor. Tá? Muito obrigada, Gabriele, por esse espaço. Obrigada, Gabriele. Muito obrigada a todos. Luciano, eu agradeço a presença. Selma, obrigada pela presença. O Espaço Livre vai ficando por aqui. Acompanhe as programações da Rádio Difusora 94.1.